Olá, muito boa noite a todas e todos. Espero que estejam conseguindo me escutar bem, mas qualquer coisa eu peço que sinalizem aqui no chat. Meu nome é Rosana Klippel, eu sou museóloga no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui juntas e juntos para mais uma atividade online do projeto Cinema no Museu, sessão de filme com debate. É um projeto que já existe no Museu Antropológico em parceria com foi estreitando essa parceria com os cineclubes de Goiânia e de Goiás com o passar dos anos, mas já existe há 11 anos. Durante esse período de distanciamento social, nós estamos nos esforçando para não parar com as atividades. Então, apesar de não ser a mesma coisa daquela experiência de assistir o filme juntos no mini auditório do Museu Antropológico, a gente está tentando oportunizar outras vivências, né, que não substituem, mas são outras experiências criadas. Pelo menos a gente consegue estabelecer algumas parcerias para além das barreiras geográficas, né, com o Brasil todo, e também algumas parcerias internacionais. A nossa atividade está prevista para ter uma duração de mais ou menos 1h30, com emissão de certificados. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat nosso formulário, né, para preenchimento. Qualquer dúvida podem perguntar para a gente. E, primeiramente, eu agradeço o público pela presença, né, quem está chegando agora. Continuem com a gente. Agradeço o Francisco Lilo e a Helena Carvalho. Francisco Lilo, do Cineclube Migração, e a Helena Carvalho, quem eu chamo agora, do Cineclube Provocação de Caldas Novas, né, que é quem teve a ideia da nossa atividade de hoje, proporcionar hoje, que é o Dia Nacional do Livro, durante a Semana do Livro e da Biblioteca. Boa noite, Helena. Boa noite, Palavra sua. Rossana. Rosana, A isso mesmo. pronúncia. Rossana e os demais participantes dessa mesa, né, de debates. Como bem a Rossana falou, hoje é um dia importante, né, e interessante, o Dia Nacional do Livro, que foi a partir de um decreto-lei, né, que nesse dia, em 1810, foi fundada a Biblioteca Nacional, né, os livros de Dom João que veio. Nesse ano, então, se inaugurou a Biblioteca Nacional e ficou, então, como o Dia Nacional do Livro. E a Semana Nacional do Livro também, né, aglutina nesses dias, do dia 23 até o dia 30, se comemora, então, em todo o estado brasileiro, todo o país, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Então, as bibliotecas, as instituições tiram essa semana para fazer atividades voltadas para o livro, para a literatura, né, para as artes, enfim. E a Biblioteca Jusino Bretas já é a 5ª edição que realiza, e com o tema dessa edição, Biblioteca Leitura em Tempos de Pandemia. Então, nós tivemos algumas atividades durante essa semana, começando com contação de história no Instagram da Biblioteca Jusino Bretas, e hoje, né, com a parceria com o Cineclube Provocações, na qual eu faço parte da diretoria, propomos, né, uma discussão do filme baseado no livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Porque a Clarice Lispector é a autora homenageada da nossa Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, porque no dia 10 de dezembro completamos, né, os 100 anos de Clarice Lispector. Então, em todo o território nacional, este ano nós comemoramos o centenário de Clarice Lispector. E nada mais interessante do que a gente discutir hoje nessa roda de conversa sobre o filme, né, baseado na obra de Clarice Lispector. Foi o seu último romance, né, publicado em vida, A Hora da Estrela. Né? Então, eu abro essa roda de conversa, esse debate, com muita alegria, agradecendo a todos, né, do Museu Antropológico por essa parceria, do Lilo, que faz parte do Museu do Cineclube Imigração, e os professores, né, que aceitaram fazer parte desse momento de debate deste filme A Hora da Estrela. Então, com vocês, vamos passar agora para o Lilo, que vai fazer a mediação desse debate.
Boa noite a todos, boa noite, Helena, boa noite, Rosana. Hoje é uma noite especial, porque temos muitos convidados e temos pessoas muito queridas, professores que compartilhamos experiências e compartilhamos vivências, e o que nos une nesse momento é justamente a literatura e o cinema, que é uma das nossas grandes lutas e conquistas, e nesse período de pandemia nos brinda uma ferramenta um pouco esquecida e pouco valorizada pelo sistema educacional, mas que nós estamos aí sempre insistindo. O filme de hoje, o debate do filme de hoje, A Hora da Estrela, é da diretora Susana Amaral. Susana Amaral é uma diretora formada pela USP, pela ECA, né, pela ECA da Universidade da USP, e também um pouco em homenagem a ela, pois ela morreu no dia 25 de junho desse ano. Então, também vai a homenagem a Susana Amaral. Ela é uma das grandes diretoras que pode-se dizer, representa a visão e o sentir da direção feminina, né? Mostrar o mundo a partir de um olhar que não é o masculino, que é uma coisa bastante pouco usual, mas que cada vez mais, eu diria, hoje no estado de Goiás nós temos mais diretoras que diretores, e isso é muito interessante no momento que nós realmente estamos precisando, cada vez mais as mulheres alçem sua voz. Esse filme foi feito em 1985, ganhou diversos prêmios, a Marcélia Cartacho ganhou vários prêmios pela sua atuação, e isso marca uma coisa importante para homenagear esse filme. Eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Nelson, para ele se apresentar, e realmente é um prazer tê-lo aqui, né, porque eu admiro muito esse cara. Nelson, por favor. Bom, pessoal, boa noite, muito obrigado a todos, é uma honra participar com todos os nossos colegas hoje, e agradeço, né, esse trabalho realizado pelo Museu da UFG. Já estive no próprio museu, né, fazendo alguns debates com os nossos alunos. Parabéns aos cineclubes, ao Cine Imigração, Provocação, por todo esse trabalho que é tão importante, que é trazer também para o campo da educação essa relação intrínseca, né, que existe entre literatura e cinema, e como que esses dois encontros aí, eles podem ser importantes na medida em que você olha, né, para esses dois objetos como objetos educativos. Quando o Lilo me fez o convite, meu nome é professor Nelson, né, sou professor universitário, professor da Rede Estadual de Ensino, e quando o Lilo me fez o convite, eu fiquei muito contente, porque A Hora da Estrela, o livro da Clarice Lispector, ele é o livro da minha cabeceira. Está lá do lado da minha cama, há mais de 10, 15 anos, tá bom? A primeira vez que eu li esse livro, ele me impactou muito, porque eu nunca tinha visto, né, quer dizer, uma linguagem tão radical, uma maneira tão especial, né, quer dizer, de contar uma história, e não é apenas uma história, né? Quando você mergulha na leitura da Hora da Estrela, você percebe que existem ali várias histórias que giram em torno, talvez, do grande tema do livro, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Então, eu fiquei muito contente dessa possibilidade de dialogar um pouquinho com A Hora da Estrela. E num momento muito importante, né, cujo ano a gente completa o centenário da Clarice Lispector, Clarice, um dos nomes mais significativos da nossa literatura. Ali no campo da literatura, ela está na terceira fase do movimento modernista, que é uma fase que vem logo pós Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter um experimentalismo com a linguagem muito grande, muito forte. E A Hora da Estrela, o livro, né, quer dizer, ele tem uma característica meio que peculiar.
quando a Clarice começou a escrever esse livro, a Clarice ela já vinha com uma doença, né? Ela tinha um câncer terminal no ovário, e foi exatamente no período do diagnóstico do câncer e do tratamento até o finalzinho que ela produziu A Hora da Estrela. Tanto que é possível, na leitura da obra, você perceber que existe uma ligação muito intrínseca, tá bom? Muito próxima entre aqueles dois personagens que o livro apresenta, né? O livro apresenta, na verdade, a história da Macabea, tá bom? Que é uma moça, uma menina, né, que veio do sertão de Alagoas em busca de uma vida melhor, numa cidade toda feita contra ela, mas além da história da Macabea, a gente tem também a história de um narrador sofisticado, elegante, que de repente resolveu assumir aquela missão dura, que é ir na raiz, se aproximar do nada, se aproximar do vazio, se aproximar da paixão que tem o vazio, né? Que a Clarice ela coloca isso muito bem. Então é um livro que traz muito da alma, tá bom, e dos pensamentos que a Clarice estava tendo ali naquele momentinho. O livro foi lançado em março de 1977 e a Clarice veio a falecer em dezembro, né, do mesmo ano. Então é um livro que traz muito esse olhar da Clarice diante do mundo, desse espanto. Isso me chamou muita atenção quando eu li o livro pela primeira vez. Eu fiquei muito impactado com as cenas, o exercício de metalinguagem que vai realmente, às vezes, na raiz, né, da construção de uma reflexão, o narrador que começa a torcer, né, quer dizer, ele torce para que a sua personagem, para que a Macabea tome um rumo, para que ela se movimente, ele acaba se apaixonando pela Macabea. Então o livro é como se fosse uma grande declaração de amor, de certa maneira, que a Clarice Lispector ela tem em relação a esse personagem, né? Quer dizer, ao povo brasileiro, e de certa maneira que a gente está se referindo aí. E tem alguns dados interessantes, né? Primeiro eu vou falar do livro, depois na outra rodada eu falo um pouquinho do filme. A Clarice, ela era muito observadora, né? Quer dizer, ela tinha uma capacidade de observação assim primorosa, moradora do Rio de Janeiro, ali no Leme. Então, assim, toda aquela literatura, mesmo os aspectos mais introspectivos, é fruto dessa sua observação cotidiana. E o livro nasceu dessa observação. Clarice, nas entrevistas, ela gostava muito de frequentar a Feira de São Cristóvão, que é um centro de tradições nordestinas que tem na cidade do Rio de Janeiro, e pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao ano ela ia à Feira de São Cristóvão para comer biju, comer rapadura, adorava música nordestina. Aí você pensa assim, você está falando que a Clarice Lispector gostava disso? Sim, ela gostava disso, ela adorava isso. E foi ali, tá bom? Na Feira de São Cristóvão que ela encontrou esses personagens, né? Olhando, ela encontrou os olímpicos da nossa vida, ela encontrou as glórias e ela encontrou principalmente esse personagem que é a Macabea. Então é bem interessante esse senso de observação que a Clarice ela traz nas suas obras, né? É sempre alguém olhando para o sujeito por dentro e por fora, mas de uma maneira espantada, surpresa, porque é assim que nós somos, né? É assim que nós somos. E ela volta para casa e começa a fazer todo aquele jogo, né? De construir um sentido, de redimensionar aquela figura histórica. E além disso, muitas coisas que a Clarice gostava, ela joga na Macabea, né? A Clarice adorava ouvir rádio, a Clarice adorava recortar anúncios de jornais. Ela tinha um caderno especificamente onde ela guardava os principais anúncios, né?
A própria Clarice frequentou uma cartomante logo antes de lançar o livro, e depois que ela saiu dessa cartomante, que ela teve também a ideia de fechar o livro da personagem daquela maneira, né, tão simbólica também, já que morrer é um instante. Então o livro tem muito do olhar da Clarice diante da condição humana e principalmente do Brasil, né, porque ela, mesmo com aquela aura de grande sofisticação, ela fala, né, que só conseguia a simplicidade através de ela só conseguia a complexidade através de muito trabalho, de muita simplicidade, né? Então, ao me deparar com a Hora da Estrela, foi quase que um divisor de águas na minha maneira de entender a literatura, compreender o mundo, e no caso perceber, né, que o exercício literário também podia dialogar com as questões sociais, que eu acho que é um dos grandes elementos que a Clarice traz para a gente nessa obra especificamente. Pronto. Obrigado, Nelson. Júlia Moura, você é a próxima convidada. Por favor. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Júlia, eu sou estudante de letras do 7º período, pesquiso Clarice há 3 anos e também produzi recentemente, entreguei meu relatório de pesquisa, que foi sobre uma obra da Clarice, que é A Cidade Sitiada, e também sou redatora jornalística. A minha relação com a Clarice Lispector sempre foi muito contraditória, assim. Quando foi me proposto estudá-la, eu fiquei um pouco apreensiva por conta do que não seria falado de Clarice, o que foi dito de Clarice que ainda não foi dito por ninguém. E a partir dali eu fui vendo que a Clarice, quanto mais você procura, quanto mais você conhece, menos você conhece. Ela acaba sendo um poço sem fundo, e A Hora da Estrela é uma das obras que mais se relaciona com esse tipo de fala. A Hora da Estrela é uma obra infinita, quase, em conteúdo. Ela foi a última obra da Clarice, foi a última obra da Clarice, a mais famosa que ela teve também. Então, essa adaptação cinematográfica que foi posta aqui, proposta, ela tem um peso significativo imensurável para as adaptações literárias que aconteceram para o cinema da obra brasileira. Então, A Hora da Estrela, ela, falando tanto do livro quanto do filme, são obras artísticas com cunho social extremamente forte, assim, são atravessados por essas críticas sociais, por essas reflexões acerca da sociedade de uma maneira muito potente, né? Vamos levar em consideração também que A Hora da Estrela, tanto toda a obra da Clarice, ela foi atravessada pela expressão estética do modernismo, e A Hora da Estrela acabou se consagrando como uma das maiores obras da Clarice, foi obra de vestibular por muito tempo. O filme foi um filme bastante famoso, a gente consegue ver ele bem novinho, assim, tipo, atores muito consagrados, assim, a Fernanda Montenegro, super jovem, como a Madame Carlota. Então, a gente consegue ter um deleite visual ali muito grande quando a gente fala de Brasil, quando a gente vai falar desses atores, das pessoas que são envolvidas na obra. Mas falando muito do livro também, né? Ele tem um procedimento narrativo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente por ser narrado, né, pelo Rodrigo SM, e ali tem uma despersonalização, né, voltada muito para a autoridade. No livro inteiro é aquela coisa, a Macabeia existe porque o Rodrigo existe, e o Rodrigo existe porque a Macabeia existe. Então eles estão muito ligados, um existe através do olhar do outro, um existe através da existência do outro. E quando o Rodrigo ele começa a se debruçar sobre a vida da Macabeia para contar a história dela, pela ótica dele, claramente privilegiada, assim, ele fala no começo que ele se despe daquilo que ele mais prezava, para ele conseguir entrar na cabeça daquela mulher. E é que a gente pensa também dessas construções de personagens femininas da Clarice. A Macabeia ela vai se distanciar um pouco de um padrão desse tipo de personagem, porque, primeiro, ela não tem nenhum tipo de motivação efetiva para alguma mudança drástica na vida dela.
A Macabea não se movimenta muito para muitas coisas, e quando ela se movimenta, ela tem um final trágico, mas ela não foi movida por epifania. A Macabea, ela estava bem, aquela coisa dessa falta de mobilização, ela era levada muito pelas circunstâncias, e o mundo parecia muito injusto com ela, e realmente era. Ela era uma mulher nordestina numa cidade grande, ela não era vista nem como gente ali para aquelas pessoas. Então a gente tem as questões da mulher, a gente tem as questões do imigrante, a gente tem a questão do Nordeste, a gente tem a questão social, de como a Macabeia estava ali. Então, tudo isso começa a se manifestar de uma maneira muito caótica, mas muito bonita também, né? Tem algumas frases do livro que sempre me pegam. Tem uma delas que fala que, deixa eu conferir aqui, que os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. E é o sussurro que me impressiona. Então, eu sempre penso muito nisso. A Macabeia, ela tá ali naquele sussurro. Então, todos os fatos são sonoros, mas tudo isso ali entre é um sussurro. E o sussurro é impressionante. A Macabeia, ela é impressionante. Tanto no livro quanto no filme, né? No filme, ela foi expressa ali de maneira incrível, porque ela é realmente a Macabeia que o Rodrigo SM narra. Ela é uma Macabeia tímida, ela é uma Macabeia pouco expressiva, ela é uma Macabeia insegura, ela tem todas aquelas inseguranças dela, os medos dela foram muito bem expressos dentro daquilo. Mas tudo isso é posto de maneira extraordinária pela Clarice e adaptado de maneira extraordinária também. Às vezes a gente tem mania de achar que a adaptação consiste em fazer uma cópia, né, do livro para o filme, mas a Ela também mostra que não é isso. A adaptação ali, ela tem uma liberdade narrativa. O cinema tem uma autonomia narrativa para criar a arte ali. Então, quando a Hora da Estrela ela é transposta para a obra cinematográfica, ela carrega, ainda assim, todos os pesos sociais, ainda que narrado de maneira completamente diferente. Porque ali a gente não tem o Rodrigo, a gente tem a câmera. O narrador do filme é a câmera. E tudo aquilo vai mostrando a rotina da Macabeia, quando ela fica com as balconistas, a casa dela. Então, todas essas coisas pontuais da narrativa que vão sendo sobrepostas, são colocadas um pouco mais para cima ali no filme, para dar tempo também, porque é 1 hora, são colocadas pontualmente e a crítica é feita da mesma maneira, com a mesma importância, com a mesma potência. Então, é sempre importante ressaltar essa maestria que a Clarice sempre teve para ver além, porque a Clarice também era mulher e a Clarice também era imigrante. A Clarice, ainda que submersa em privilégio, ela tinha uma sensibilidade para o social que muitas pessoas não tinham. E ainda assim ela se incomodava com muita coisa. Óbvio que naquela época, coisas que a gente consegue nomear hoje em dia não eram nomeadas antes, mas a Clarice, ela sempre colocou isso de maneira muito clara. Até tem um conto dela, O Amor, que ela critica o tradicionalismo do casamento, ela critica a posição da mulher enquanto subalterna ou submissa, e ela sempre pensa esse movimento de epifania das personagens femininas, da mulher querer mais, da mulher querer enxergar um pouco além. E isso é muito recorrente, ainda bem que é muito recorrente. Então, falando desses procedimentos narrativos modernos, dessas inconformidades e racionalizações dessas questões que a gente aparentemente são um pouco nebulosas, A Hora da Estrela, ela é uma obra completa nisso. Ela traz o social e ela traz o substancial também de uma maneira muito bem exposta, tanto o livro quanto o filme. E a Clarice, a sensibilidade dela, assim, sempre foi imensurável para isso, né? A Hora da Estrela foi a última obra dela. Ela tinha que fazer isso antes de morrer, parece, né? Parece que ela preveu algo, assim, que ela tinha que entregar aquilo antes de descansar. E como isso evoluiu, né? Falando no livro da minha pesquisa é da Titiada. Ele foi o 3º livro dela. A Hora da Estrela foi o último. Então, há um amadurecimento gritante ali. A crítica dela sempre foi presente, mas o amadurecimento estético que ela tem, a sensibilidade para o social que ela tem, se expande imensuravelmente entre o limbo que divide essas duas obras.
Acho que vai ter um segundo round aqui, né, para a gente focar um pouco mais nessas questões de adaptação, que são da Hora da Estrela, e entre o livro e entre o filme, né, refletir um pouco de como a adaptação é construída, de como a adaptação é feita. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui ainda, mas, enfim, eu acho que meu tempo está acabando, mas eu acho que essas reflexões de como a adaptação ela está sendo posta para expressar o que o livro coloca, mas de maneira autônoma, é muito relevante. Então é isso, eu queria agradecer a todos, muito obrigada e até mais. Obrigado, Júlia. Eu vou chamar a Cris, ela vai se apresentar e vai vai comentar. Cris Resplante, isso, obrigado. Isso, obrigada. Então, eu sou a Cris Resplande, sou de Goiânia, sou poetisa e estou aqui para falar do filme. O Francisco me convidou a partir da iniciativa do Cineclube Provocações, né, da Helena, e também que eu aproveito e agradeço, e o Cineclube Migração, o Museu Antropológico, é a segunda vez que eu participo de algum desses eventos, e estou feliz de estar aqui. Agora eu fiquei preocupada, porque eu não sou uma especialista em Lispector, eu não sou uma estudiosa dela ou da literatura em si, né? A minha trajetória veio do direito e das ciências sociais, né? Eu estudei as ciências sociais na Universidade Federal, depois de um tempo eu estudei direito e enveredei por esse caminho das leis, mas sempre fui muito apaixonada pela literatura. A Lispector não precisa nem dizer, logo mais depois do Nelson e da Júlia, né? A maravilha que é a obra dela, a beleza que é a obra dela, e que eu li ainda há muito tempo e sempre me encantei, é maravilhosa realmente a Lispector. E essa obra em particular, eu já tinha assistido o filme, depois do convite eu revi e me emocionei do mesmo jeito. Na verdade, eu tive uma relação com o filme, assim, um pouco engraçada, porque a primeira vez que eu vi o filme, eu não entendi tanto, assim, eu procurei fazer aquilo que a Júlia falou, de procurar ficar associando o texto, né, o livro com o filme. E não é assim, de fato, a linguagem não é desse jeito, né, procurar encaixar, procurar cenas ali, né. Então, eu confesso que me lembrei daquele poema do Manuel Bandeira, Teresa, né, a primeira vez que eu vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas, né, aí depois, na terceira vez, já não vi mais nada. Então, eu passei um pouco esse processo no filme. A primeira vez eu não entendi muito, eu não achei que foi ressaltado no filme a hora da estrela, que realmente é um ápice ali, né? Que a maneira que foi mostrada no filme, eu achei que fiquei procurando elementos do livro e depois que eu fui perceber que quem estava enxergando errado era eu. Mas depois eu assisti, revi e vi a maravilha que é e a universalidade da Macabeia, que num primeiro momento parece que não, né? Nordestina, ignorante, pobre, que essa imagem que a gente tem um pouco assim tarimbada dela, mas não, depois eu fui percebendo como tem elementos universais, sim, e que fazem ela ser tão interessante, né? No meu caso em particular, da personagem em relação ao filme, né? Quando o Olímpico então fala para ela, gente fala de gente, mas eu não sei se eu sou gente, será que eu sou eu? Quem sou eu? Então essas questões, acho que elas passam muito pela gente, será que a gente é a gente? O espanto, às vezes, que eu já recebi na minha vida, quando falam, fala de você, conta um pouco da sua vida, conta um pouco de você como poetisa, então será? E eu não sei explicar. Então eu vendo o filme, eu fui percebendo elementos que no fundo são universais. Quantas vezes a gente não sabe explicar, não sabe dizer, o espanto dela, né? E ele diz, você não tem jeito, e ela, mas como que eu devo fazer para ter jeito? Então, se eu tenho jeito, né? E isso é muito bonito na obra, isso me chamou muita atenção no filme, né? A atriz fantástica e soube passar isso de um jeito maravilhoso, né? O personagem também do Olímpico, né? E também
me chamou a atenção no filme, tudo que ela fala, que ela pergunta, não tem resposta. Porque, na verdade, muitas coisas não têm a resposta, porque até o Olímpico, que parecia que ficava ali, foi se irritando com aquilo, mas ao fundo cativado por aquela situação toda, ele, no fundo, também não tinha a resposta. Né? E às vezes a gente fica, né, naquela coisa de a própria ignorância dele também foi mostrada, porque a diferença que eu acho é que ele tem um pouquinho da consciência da própria limitação, né? E isso é muito dolorido. Então, às vezes que ele se irrita em tantos momentos do filme, pessoal, estou me atendo ao filme, tá bom? Eu vou deixar para os grandes conhecedores da Lispector falar mais do texto. Então, a consciência que ele, quando ele escuta as perguntas dela e ele fala, não tem resposta, é porque ele também não sabe. Então, na verdade, ele está. Só que ele tem um pouquinho mais dessa consciência da própria limitação. E isso o irrita profundamente. Mas isso, ao mesmo tempo, eu acho que vai fazendo parte da própria construção dela, que vai descobrindo que tem algo mais. Né? Quando ela ouve o rádio, então, eu percebi muito o rádio como um elemento de abertura para o mundo. Ela escuta aquilo e ela percebe que tem mais coisas, e ela conversa as coisas, e ela tenta entender as coisas, pelo menos foi essa a minha percepção, que o rádio tem um elemento bonito ali, porque isso, e é interessante, a própria música que passa no rádio, não é a música nordestina, né? Meu pai é do Maranhão, eu tenho muito conhecimento de Norte e Nordeste, então não é a música que se ouve, e ali a área, a música clássica ali tocando, ela dançando ali no quarto, é um momento de descoberta dela, sem ela ter essa consciência, eu acho, né? Então, e esse processo eu acho muito bonito, né? E tem uma coisa também que me chamou a atenção, que quando ele termina a relação com ela, a dor dela a gente sente. Porque não é a dor do término, mas é a dor da miséria que está ali. Tem uma miséria humana ali. Né? Aí, como poetisa, eu tenho as minhas referências, né? Eu me lembrei na hora do livro Miserere, da Adélia Prado, o poema dela, que ela trata justamente isso. Eu até guardei uma frasezinha da Adélia que eu lembrei. A alma se desespera, mas o corpo é humilde. Então, eu vi na personagem, na tristeza profunda dela, porque ali é o retrato da desolação, da pobreza, da solidão. Né? E logo depois, a atriz, a Glória, a colega dela, né, que está lindíssima, a Tamara Taxman, ela fala, eu acho que dói ser feia. Então, eu achei impressionante como uma coisa ali está amarrada à outra, né? Então, é a miséria, a desolação que foi estampada naquele fim. Mas, ao mesmo tempo, logo depois vem uma espécie de redenção, né? Quando ela procura a cartomante e ela começa a sorrir, porque o primeiro sorriso que ela dá no filme é quando ela conversa com a cartomante. E ela dá um sorrisinho, não, ela dá uma gargalhada, ela se descobre, ela vê todas as possibilidades, que na verdade sabemos que não aconteceria, né? Mas, e ela de repente se descobre, né? É o único riso dela. Eu acho que o momento da estrela, a hora da estrela, ele começa ali, na hora que ela faz essa descoberta dela mesma, de tudo que ela pode ser. E eu acho que toda essa transformação é que é muito universal. Todo esse sentimento do que eu posso vir a ser, né? E isso é muito do humano. E isso eu acho muito, assim, interessante na obra. Eu não tive condições, assim, pelo convite, tempo tão rápido de reler a Hora da Estrela. Eu li, mas já tem um tempo, né? Mas, assim, de ficar... Aí eu falei, bom, vou deixar de procurar esses elementos, mas, na verdade, eu acho que é isso que é o mais importante no filme, né? Ela solta os cabelos, ela sorri, ela compra um vestido. E tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Que no filme as roupas antigas dela ficam lá no provador e a câmera fecha ali e mostra aquilo, né? Parece que está deixando de lado
aquela coisa feia, horrorosa, e ela se torna a estrela ali, né? E o interessante é que quando o Olímpico diz que quer ser famoso e ele tem uma cena que ele atua, não passa nem perto desse momento de descoberta, né? Porque na verdade me lembrou mais uma amargura dele, porque ele tem a consciência que ele não vai ser essa estrela e ela não. Então eu acho que esse é um detalhe importante que me chamou a atenção, né? E trazendo sempre para a poesia, que não tem jeito. Eu lembrei também de um outro, né? O meu olhar é esse, né? Do Manuel de Barros, que eu gosto muito, né? Um dos autores que eu leio muito, que ele fala, né? Ele usa a palavra para compor os silêncios, não gosta das palavras de informar. E ele fala da desimportância, do respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Então, nessa desimportância dali da Macabeia, que eu acho que está a grande beleza dela, grande beleza do filme. Eu confesso que eu fiquei assim, encantada, revi o filme, e só de ontem para hoje eu já revi para poder, nossa, é isso mesmo, e poder falar para vocês a minha impressão. É isso, agradeço muito estar aqui. Bom, obrigado, Cris. Vou pedir para Beatriz, então, poder entrar e nos compartilhar a sua impressão sobre o filme. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Lilo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Beatriz Ohana, sou estudante de cinema e audiovisual na UEG e membro do Cineclube América Nuestra. Eu assisti o filme e eu já tinha assistido há muito tempo atrás e eu revi para poder participar da conversa hoje. E as minhas impressões, primeiramente, sobre a Macabea, né? Que apesar de ser uma mulher simples, é uma história de uma mulher simples, comum, né? Brasileira mesmo, com as suas lutas diárias, apesar de ter que enfrentar sempre a negação sobre como ela é esquisita, não sei o que, ela mantém as suas próprias peculiaridades, os seus próprios gostos, né? Por exemplo, quando ela prefere ir ver o metrô do que ir ao zoológico com as amigas, porque ela acha bonito, porque é um gosto dela. E também quando Glória, em uma das cenas que tá as duas em uma lanchonete, fala: você tem que comer carne e comer outras coisas. E ela fala: eu gosto de goiabada com queijo. Então, assim, mesmo o mundo externo impondo o que ela tem que fazer, o que ela tem que gostar, ela se dirige pelos seus próprios caminhos. E nessa mesma cena com a Glória, o que eu acho interessante é a representatividade da mulher empoderada ali, que eu vejo na própria Glória, né? Que é dona do seu próprio corpo e tal, mas para aquela época a gente ainda vê o quanto o patriarcado é influente, pois a Glória, tendo o seu próprio trabalho, tendo a sua autoestima elevada, sendo dona do próprio corpo, ela ainda sente a necessidade de casar e aconselha a própria Macabea a casar rápido, porque depois de um tempo ela não vai conseguir mais, e vai atrás de cartomante para arrumar um casamento. E o quanto essas relações de ter que casar sustenta relacionamentos abusivos, como o que Macabea tinha com o Olímpico, que sempre estava retrucando ela, criticando, mas mesmo assim ela mantinha pelo fato de estar em um relacionamento. E que quando ela vai a cartomante, as coisas que alegram ela, que fazem sorrir, é o fato de que ela vai encontrar um homem lindo, que vai amá-la e tudo mais. Outras coisas que eu achei interessante também é o fato dela ser datilógrafa e ter medo das palavras, mas mesmo assim ela é muito curiosa e sempre está
perguntando o significado das palavras, e outra coisa que eu percebi no filme é sobre que ela sempre está sentindo dor, né? E ela tenta aliviar essa dor com aspirina, com remédios, assim, tentando aliviar essa dor, não buscando. Tem uma das cenas que a Glória oferece um outro remédio e ela, não, eu quero aspirina mesmo. E eu não li o livro, mas eu busquei um pouco, fiz uma pesquisa rápida para entender sobre o que o livro falava. E o livro, o que eu encontrei foi que diz que esse tipo de dor é uma expressão da própria miséria e dos próprios sentimentos, do próprio contexto de história de vida da Macabeia, né? Que não conheceu os pais e ainda tem que enfrentar toda uma sociedade que fica criticando o seu jeito, o seu estilo, mas que mesmo assim ela tem as suas questões existenciais e continua andando pelo próprio ritmo. Isso. Essas são as minhas primeiras impressões e eu passo a palavra. Obrigado, Beatriz. Nelly, tua vez, por favor, se apresente. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Quero agradecer muito a Helena pelo convite. Falar de A Hora da Estrela, de Clarice, para mim, é um privilégio. E as primeiras palavras, né, do professor Júnior, ele fala desse dia, né, emocionante. Para mim, hoje é um dia ímpar. É um dia memorável para minha história de vida. Eu conheci A Hora da Estrela na faculdade, eu cursava pedagogia. E eu fui desafiada pela minha professora de uma disciplina a apresentar A Hora da Estrela. E quando eu comecei a ler o livro A Hora da Estrela, eu me deparei que eu era macabeia. Mas não macabeia nordestina, né? Eu era macabeia goiana. E eu fui me identificando, então, com a própria história da Macabeia, né? De vir de uma cidade interiorana, de ir para um lugar grande, uma cidade na qual Goiânia, para mim, era enorme, porque eu vim de uma cidade muito pequena. E todos aqueles desafios que Macabeia passou no início, né? Aquela solidão. Então, o olhar de Clarice para Macabeia foi o seu próprio olhar na sua situação que ela estava. Então, Clarice, ela escreveu Macabeia como se fosse a própria Macabeia, numa situação de emoção. E quando eu vi a questão do livro, e eu fui me apaixonando por cada capítulo e vendo que Macabeia, ela se superava até na hora de trapacear ali o seu chefe, como que ela aprendeu com Glória. Então, naquele momento, eu comecei a torcer tanto por Macabeia, eu falei, gente, ela vai surpreender. E a questão quando essa ingenuidade que ela aparenta, né, um sonhador, ela queria ser uma artista de cinema, ela queria traçar novos caminhos para ela, uma nova trajetória. E essa simplicidade de Macabeia é uma coisa assim que me atrai bastante, porque é uma leitura muito gostosa de estar lendo. Então, o livro, ele traz algumas peculiaridades, também nossa interiorana, né? Quando ela fala que ela gosta mesmo, a vontade dela de comer era goiabada com queijo. Então, esse gosto peculiar de Macabeia é o gosto que às vezes é o nosso também. Então, assim, quando Clarice escreve, né, sobre e como Macabeia se encontra, né, naquele quarto com outras mulheres, ali não era o universo da Macabeia, mas ela começou a colocar ali a sua identidade.
quando uma das moças elogia a parede dela, estava ficando mais bonita. Então, a autoestima de Macabé ela foi sendo construída aos poucos. E o contexto sociocultural, né, naquela época, era muito complicado. Né? Uma pessoa sozinha, sem parente, sem referência nenhuma de afeto, mas ela teve que ser o seu próprio afeto. E meu outro presente de Macabeia foi quando eu conheci Helena e que eu fiz a representação de Macabeia. Então, assim, eu me emociono com Macabeia, porque eu me identifico também, né, nós enquanto mulheres, esse empoderamento, ela lutava dia após dia para conquistar o espaço dela. A cada minuto que falava que ela ia ser demitida, né, que ela tinha que refazer o que ela tinha feito, esse é o minuto da reflexão. Macabeia, hoje, para mim, ela é empoderada, porque foi uma menina que lutou. Perdeu? Não, não perdeu. Não perdeu. Ela foi uma sonhadora. E ela sonhou o sonho de muitas meninas da época dela. E quando, no próprio livro, né, que eu fui degustando o livro, página a página, eu não queria parar de ler, e quando eu chego no final, eu fico brava com Clarice. Eu falo, Clarice, você não podia ter feito isso. Você não podia ter feito isso com a Macabeia. Era o momento que ela estava feliz. Mas foi o momento que ela teve o momento da estrela. Então, assim, Clarice, para mim, hoje representa e sempre representou a questão de dar voz. Tem uma frase dela que eu gosto demais, que ela fala assim, se eu tenho o direito de gritar, eu grito. Então, se eu tenho o direito de chorar, eu choro. Mas Macabeia não tinha esse entendimento que ela tinha os direitos. Ela tinha só deveres. Pela própria criação, né, de uma tia, que na verdade era uma tia muito má. No livro ela começa a descrever um pouco dessa tia, mas Macabeia também é um exemplo de superação. E Clarice foi superando aos poucos o seu processo da doença. E Clarice nos ensina até hoje que nós podemos superar dia após dia esses momentos difíceis e sombrios que estamos passando. Então, para mim hoje, a Hora da Estrela é um momento mágico, é um momento ímpar, é um momento magnífico, porque eu reli novamente o livro, né, algum tempo atrás, e eu falei, gente, como nós somos tantas Macabeias no mundo inteiro. Quantas Macabeias ainda precisa, né, de alguém para dizer, olha, você é importante, você vai vencer. E eu vou voltar também na fala da poetisa, né, quando ela vê aquele vestido que ela se deslumbra com um novo futuro. Então, assim, ali há um sorriso de contentamento, há um sorriso de libertação. E quando, então, ela veste, né, aquele vestido, deixa para trás o seu passado, não deixa para trás as suas lembranças, ela deixa para trás o seu passado, as suas dificuldades. E ali ela tem um novo ânimo para seguir em frente. Que eu percebo, eu dentro do filme, eu fiquei assim, muito emocionada quando ela solta os cabelos. Então, se ela se liberta, né, da prisão que estava nela, tanto emocional como na parte própria física, porque muitas vezes ela se sentia feia, muitas vezes ela sentia a pior. E uma coisa interessantíssima, né, que Macabeia traz para nós é a questão ela era uma mulher à frente do tempo, porque ela questionava o que ela não sabia. Ela questionava as palavras que ela não entendia. E muitas vezes ela era podada, né, por Olímpico. Ela era podada por quê? Porque ele também não sabia o que ia responder a ela. Tem uma das frases que eu marquei também a questão do filme, quando ela fala assim, olha, eu ouvi no rádio sobre um livro, Alice no País das Maravilhas. Isso foi uma descoberta para Macabeia. Ela sabia que tinha livros diferentes,
mas ela não tinha alguém ali que pudesse dizer para ela, olha, esse livro, ele foi escrito na tal época, ninguém trouxe para ela essa realidade. Mas Macabé, ela era além do que pensamos. Macabé lutava, como Clarice também lutou bravamente. E eu já estou, assim, um pouco questão do filme, eu gosto muito da leitura, e no filme também, quando a Glória começa, né, a dizer para ela, vai para a cartomante, que eu também fui. Então, era ela, uma mulher, a Macabé era influenciável. Mas naquele momento ali, que ela estava diante daquela cartomante, ela via-se uma perspectiva de vida melhor. Não era uma perspectiva de atraso, não era uma perspectiva pessimista, não era uma perspectiva que nada mais ia dar certo na vida dela, mas uma perspectiva de uma felicidade. Parafraseando hoje, quais são as nossas perspectivas em meio a essa pandemia? Quais são as nossas perspectivas? Perspectivas de vida? Macabé tinha essa perspectiva de vida. Enquanto as outras iam passear, ela gostava de ir ao metrô. Por quê? O que tinha de diferente naquele lugar? O que tem de diferente? Então, Macabé, ela traz essa diferença, o respeitar a diferença, o respeitar o gosto, o aceitar o outro. E Clarice escreve isso muito bem, sobre a vida, sobre a passagem da nossa vida. Meu tempo já acabou? Bom, obrigado, Nelly. Assistindo o filme, geralmente uma produção brasileira dos anos 80, com uma projeção onde o cinema brasileiro sempre foi muito criticado, e de repente, conversando com alguém que me falou, mas a percepção que as pessoas em geral têm do cinema brasileiro é uma percepção de que a qualidade não é boa, né? E de repente nós encontramos filmes como esse, que ele é premiado em Berlim, e tem algumas outras premiações em Havana, no Festival de Havana, e ele é muito premiado em Brasília, né? E ao vê-lo, com o distanciamento, com o tempo, a gente percebe duas coisas que são interessantes. Primeiro, o Brasil não mudou muito. E segundo, há um personagem no filme, e é interessante, aí eu até perguntaria para o Nelson e para a Júlia, que são mais especialistas na Clarice, porque há um personagem que está presente no filme, mas que não entenderia por que é a cidade de São Paulo. Quando você assiste o filme, você percebe a diretora, a Suzana Amaral, ela é um personagem paulistana. Nasceu e morreu em São Paulo, estudou na USP e depois fez uma especialização na Universidade de Nova York, mas ela coloca São Paulo é um personagem no filme. Quem viveu em São Paulo e quem conhece São Paulo, quando você percebe, os personagens andam pela Praça Luz, da Estação da Luz, os personagens andam pelo Brás, aparece o trem da FEPASA, e é um personagem suburbano. Ou seja,
os personagens, né, o filme é um filme suburbano, ele não há personagens glamurosos, mas a cidade de São Paulo é uma cidade que ele mostra uma cidade operária, uma cidade onde se vive essa coisa se vive o trabalho. São Paulo é trabalho, e no filme nós vemos essa cidade que atrai pessoas. Então, há um elemento interessante que eu pergunto para o Nelsinho, por favor, nos fale um pouco sobre isso, essa presença no filme, que você mencionava que vai falar sobre o filme, essa presença da cidade de São Paulo, no filme da Suzana e, logicamente, na obra. Não sei se na obra, eu não li o livro, eu assisti o filme. Se o filme acontece em São Paulo, por favor, Nelsinho. Bom, é interessante, né? Porque quando nós falamos na adaptação de uma obra literária, a adaptação ela também acaba sendo um olhar, um ponto de vista, né? E a Suzana Amaral, toda a produção cinematográfica dela, ela sempre parte de uma obra literária. Mas não é a intenção da Suzana realizar uma adaptação fiel à obra. Tanto que, se isso realmente fosse a intenção, eu acho inevitável a presença do Rodrigo, tá bom? Eu acho inevitável, porque na escrita da leitura, o Rodrigo está falando dele. Esse desajuste, toda vez que a Macabeia sente dor, ele sente dor. Quando a Macabeia morre, ele também está o quê? Com muita dor. Ele também morre, ele chega a dizer, tá bom? Que morrer é um instante, né? Qual é a grande hora, né? Quer dizer, a nossa grande hora, o nosso grande momento como estrela vai ser exatamente na hora da morte. Então, a adaptação, ela é um olhar. E eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez o filme, eu não gostei muito do filme. Como eu conheço muito o livro, né? Quer dizer, é um livro que eu estou sempre lendo, conheço, assim, eu tenho uma intimidade muito grande com os personagens, porque eles respondem algumas questões que até então eu me coloco. Essa voz, né? Quer dizer, que eu estava sentindo falta, essa voz do narrador, esse olhar. Eu me lembro que eu assisto o filme e você falou da cidade de São Paulo, né? Quer dizer, há uma referência de que a cidade acontece, a história ela se passa no Rio de Janeiro, inclusive porque quando tem um trechinho na hora da estrela, que a Clarice fala, né, que ela veio morar numa cidade feita toda contra ela. Na verdade, a gente está falando de uma selva de pedra. Né, quer dizer, qual é o tempo dessa personagem, dessa Macabeia? Qual é o tempo, né, quer dizer, desse homem que vem do interior, dessa mulher que vem do Nordeste, do Norte, vem parar numa cidade que tem um outro tempo, que tem uma outra lógica. Então é como se a cidade, naquele momento, e São Paulo aparece, eu acredito que como essa selva de pedra, né, como se, além de todos esses desajustes do ser que esse personagem tem, a cidade ela também acaba se transformando num elemento de opressão. Embora ela saia, tá bom? Ela vai para o metrô, ela adora, né? Quer dizer, ela tem paixão pelo vazio. Tem 2 momentos no filme que ela se depara, ela fica em frente às lojas de roupa, né? Quer dizer, e fica observando aquele manequim vazio. É como se a cidade fosse esse elemento de opressão, como tudo que está em volta dela também. E a Suzana, ela traz essa visão de que, assim, não é uma adaptação fiel, é um olhar. E nesse olhar, ela não quer copiar aquilo que está no texto. Tanto que agora, quando eu fui rever o filme, eu vi, tá bom, o Rodrigo no olhar da Glória, eu vi o Rodrigo no olhar do patrão do seu Raimundo, né? Quer dizer, eu fui enxergando o Rodrigo
isso, o trabalho dos atores é muito bom, né? Quer dizer, é excepcional. Eu fui enxergando as narrativas do Rodrigo através do olhar, dos gestos, porque é um filme que, se você não prestar atenção nos gestos mais simples também, passa batido. Passa batido aquele momento, né? Quer dizer, parece que a quase todo instante ali você vai ter uma epifania, né? Quer dizer, então eu acredito que a cidade é como se fosse um marco opressor. A Nelly, a Beatriz, né? Quer dizer, todos falaram do Olímpico. O Olímpico é uma figura, assim, muito interessante, porque o Olímpico, ele é exatamente, ele é igual a Macabeia, né? Quer dizer, mas ele vem desse universo masculinizado, todo dentro de uma hierarquia, né? Quer dizer, o sonho dele é ser deputado, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas quem prestou atenção no filme, ele é tão perdido, ele é tão isolado, ele é tão desajustado quanto a Macabeia. Quando que a gente imaginava, né, numa cena que não consta no livro, mas consta no filme, naquele momento que ele chega com um urso, né, um urso imenso, para entregar para a Glória, que ingenuidade ele passa pela cabeça dele de que uma mulher como a Glória, com toda aquela volúpia, com toda aquela intensidade, né, quer dizer, naquele momento, eu estou falando do perfil, né, dos personagens, e quem percebeu viu que ela só tirou aquele namoro, né, ela só acabou com o namoro da Macabeia com o Olímpico, se é que nós podemos chamar aquilo de namoro, porque a cartomante disse que, olha, você tem que fazer isso aqui, né, você tem que roubar o namorado de uma colega sua para alcançar determinado objetivo. Então, é muito interessante, ele aparece com essa força. No livro, eu acho o Olímpico muito mais agressivo, né? Quer dizer, principalmente porque apresenta um pouquinho aquele passado, aqueles elementos que ajudam a gente a entender, né? Ele quer mostrar que é o entendido, mas ele não dá conta de responder as perguntas mais elementares da Macabeia, que tem uma curiosidade imensa em relação ao mundo que está em sua volta, né? Quando a Nelly fala que se identificou com Macabeia, eu acho que essa é a grande riqueza, é uma das riquezas da obra. Todos nós temos um pouquinho, ou se não, uma boa parte da nossa alma, essa dor que a Macabeia sente o tempo inteiro. Ela fala, né, quer dizer, eu quero uma aspirina porque dói, mas dói o quê? Aqui dentro, não para de doer, né? Ela quer tomar uma aspirina porque existir dói. Existir dói por inúmeros motivos, né? Pela timidez, pelo desajuste, pela falta de comunhão, pela falta de compreensão do que está acontecendo em nossa volta, pelo julgamento, né? Quer dizer, pela impossibilidade de nós realizarmos os nossos sonhos, entender a noção do tempo de uma outra forma também. Então, e ela fala isso, né? Quer dizer, e o próprio narrador também, o Rodrigo, ele escreve o livro com uma dor de dente imensa, o tempo inteiro ele fala, ele está com dor de dente, ele, no exercício da metalinguagem, ele para de escrever o livro 2, 3 vezes, porque chega, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais a Macabeia, eu estou com dor também. Então, assim, há uma certa, uma similaridade, né? E eu me lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu senti muito essa falta. Só que agora, fazendo uma revisão, eu consegui perceber, tá bom? Como diz a Cris, né? No olhar da câmera, na maneira sutil do comportamento e do gesto de alguns personagens, esse subtexto, né? É aquele subtexto que está no olhar, é aquele subtexto que está no gesto. Então, a adaptação, ela é um olhar, né? Quer dizer, se nós fôssemos, né, cada um faz uma adaptação a partir de um ponto de vista muito, muito específico também. E aí você vai ter, portanto, a recriação. A obra de arte, ela ganha, né, quer dizer, um novo olhar, ela ganha uma nova dimensão.
Eu me lembro assim que quando terminou o livro, eu lembrei muito da adaptação cinematográfica do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho, né, quer dizer, que aquela adaptação ela foi muito próxima das características a que o livro se propôs, né? Imagina o filme do Memórias Póstumas de Brás Cubas sem a narração do Brás Cubas. Imagina, né? Quer dizer, a gente trabalhar com a Hora da Estrela sem a fala do Rodrigo, mas ela está subentendida, ela está entendida no subtexto da linguagem, da roupa. Então, assim, são abordagens, né, distintas. E lembrando que foi o primeiro filme que a Marcela Cartaxo fez, né? Ela também traz muito isso. Ela fez um trabalho de corpo, tá bom? Tem uma cena que é uma cena maravilhosa, a cena que eu mais gosto, para terminar, que é a cena quando ela está lá no quarto dela, ela resolveu ser atrevida, né? Quando ela chega, mente pro seu Raimundo que ela está com dor de dente, e ela resolve ficar o dia inteiro em casa, e como disse a nossa colega, eu acho que foi a Beatriz, né, ou a Júlia, eu não me lembro, desculpa, mas o rádio é o contato que ela tem com o mundo, a Cris, né, ela falou isso, é o contato que ela tem com o mundo, e naquele momento em que ela coloca aquela camisola, e escuta, né, quer dizer, ao som do Danúbio Azul, brincando, fantasiando, né, quer dizer, naquele momento ali, é o primeiro momento de êxtase, né, de felicidade que ela encontra, mas logo depois é impedida por causa, estava fazendo barulho e tal, não sei o quê, então assim, são momentos instantâneos de felicidade, mas de profunda descoberta, né? E isso acontece com a arte. Tem essa cena com o Danúbio Azul, tem a cena tão bem falada com a Alice, do País das Maravilhas, tem a cena maravilhosa quando ela resolve, ela gosta muito de uma música, né? Una furtiva lágrima, que passa no rádio, uma canção do Caruso, e isso está presente no filme, é uma cena muito bonita, e mesmo aquela né, quer dizer, aquele olhar seco, né, quer dizer, aquela coisa desajustada, mas quando a arte vem, a arte mexe com ela, né, quer dizer, busca, desperta nela os sonhos, a fantasia, e aí ela vai para o sonho, né, quer dizer, ela vai para a fantasia, enfim. Então, assim, a intenção é uma adaptação que eu acho que ela enriquece, tá bom? Ainda mais o filme, né? Porque ela traz um outro olhar, né? Que é esse olhar da Macabéa desvinculado com o narrador. Mas eu também, assim, ficaria extremamente esperançoso, tá bom? Ou muito intrigado se nós tivéssemos também nessa narrativa, numa outra adaptação, seja lá o que for, a presença desse narrador dialogando o tempo inteiro, duelando, né? Porque a Macabéa é um desafio para ele, e ele acaba se apaixonando pela Macabéa, e quando a Macabéa morre, no final ele também está morto, ele chega à conclusão. A última frase do texto, né, é essa aqui, ó, quando ela morre, né, ela estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assustei. Morrer é um instante. Passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai esta morte. Viver é um luxo. E agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Quando Clarice escreve isso aqui, e um resultado, né? Quer dizer, na biografia, a Clarice ela não quis saber qual era a extensão do problema dela. Ela estava com câncer terminal no ovário, assim como a Macabéa também tem seus ovários secos, murchos. Ela deixa isso assim, em um momento no texto, você percebe que ela também faz essa alusão. Então, a adaptação,
ela vem muito assim desse olhar, né? E é um olhar que enriquece o livro, tá bom? Que engrandece a obra e que abre, né? Quer dizer, as mais variadas possibilidades de interpretação. Agora, que seria muito interessante ver, né, o Rodrigo ali naquele embate, naquela torcida, né, quer dizer, naquela vontade de, porque às vezes ele quer ir lá e fala assim, acorda, faz alguma coisa, você precisa fazer, mas na verdade ele está falando de nós, né, acorda, faz alguma coisa, Nelson, faz alguma coisa, fulano, vá atrás. Então, eu acho que é uma das grandes riquezas da adaptação. Não querer ver o livro, tá bom? Porque o contato com o livro, a experiência com o livro é outra, tá bom? Tá num outro naipe, né? É você perceber como que esse diálogo pode enriquecer a outra expressão artística também. Obrigado, Nelson. Há um elemento assim muito típico do cinema brasileiro, que é o excesso de erotização. O trabalho, eu acho que isso é uma realidade do cinema latino-americano. Mas esse filme, nós temos essa presença da erotização, ela aparece muito na personagem da colega de trabalho, mas assim, há uma parte do filme onde a pergunta da virginidade, né, da Macabea, e assim, com um estar longe do elemento sexual. E é uma parte onde ela está no metrô lotado, e ela começa a cheirar, a sentir cheiros, e olha para o lado, tem um homem, olha para o outro, tem outro homem, e na imagem seguinte, a impressão que dá é que ela está se masturbando. E eu acho que é como o único espaço onde há algo de erotização no filme, pelo menos que eu percebi. E a ideia da idealização, né? Ele é um filme um tanto atípico nesse sentido na cinematografia brasileira. Assim, que eu acho que é um elemento de conversar. Agora eu convido a Júlia para fazer mais algumas apreciações. Júlia? Olá. Olá. Meu áudio está saindo bem? Eu ouvi um eco em algum momento aqui. Deixa eu ver, mas eu acho que tá ok, né? Vocês conseguem me ouvir. Nesse segundo round, eu resolvi me debruçar um pouco sobre essas reflexões, né, sobre adaptação, que eu não consegui pontuar da primeira vez por conta do tempo, mas também é muito isso. A fala do colega aqui que teve anterior a mim, que ele disse que se cada um aqui fizesse uma adaptação, sairiam adaptações diferentes, né? Isso é muito verdade, né? A gente ir para o cinema, a gente tem um contato com a obra cinematográfica, não com vontade de assistir o livro, né? Mas com a mente aberta para experienciar e para poder receber um tipo diferente de experiencialização da arte. Então, o cinema é uma arte autônoma, né? Eu disse isso da primeira vez, eu gostaria muito de ressaltar isso, e a câmera, ela funcionaria ali como narrador, né? E a narração, ela vai entrar ali como um processo de construir uma ideia. Então, a narração, ela é muito sobre a construção de uma ideia. E quando a gente pensa em construir essa ideia da Macabeia, em construir a narrativa da personagem, em construir uma ideia através do Rodrigo, ou construir uma ideia através de uma câmera, a gente se abre para inúmeras percepções que muitas vezes a gente não teria sozinho. Então, em Hora da Estrela especificamente, quando a gente lê, tem um contato com a obra literária e tem
o que a gente tem ali palpavelmente é a percepção do Rodrigo. A gente encara a Macabeia ali como mulher nordestina, ela tem inúmeros problemas ali de adaptação naquela cidade, ela se sente perdida dentro daquela cidade. E tudo isso, tudo que ela passa, está a serviço da construção da crítica do que a sociedade está fazendo ali. Então, a Macabeia vivendo em situação aparentemente marginalizada, aparentemente não, eu digo que a Macabeia, ela de fato, ela se encontra em uma situação marginalizada ali, e ela passa por inúmeras situações absurdamente invasivas, né? A Macabeia ela é anulada pelas amigas dela, ela é anulada pelo companheiro dela, ela é anulada pelo chefe dela, ela é anulada o tempo inteiro. E como será que funciona? Qual é a voz dessa pessoa no lado? Tem até uma frase do livro que fala que a única coisa que ela tem é o grito. Então ela grita porque é isso que ela tem. Deixa eu conferir aqui. Enquanto eu tiver... porque há direito ao grito. Então eu grito. Eu grito puro e sem pedir esmolas. Então, essa frase desse livro também é algo que fala muito sobre tudo que acontece dentro da narrativa da Macabeia. A existência da Macabeia há direito ao grito. Existe direito à Macabeia gritar ali. E a Macabeia ela grita através de tudo que acontece com ela. Então, as desventuras que a Macabeia vive ao longo da narrativa são um reflexo do que acontece, né? A Helena comentou aqui que estão fazendo hoje, né? Anular fulano. É quase isso, né? Hoje em dia a gente tem as coisas do cancelamento, né? A Macabeia, ela nasceu cancelada. Ela é mulher, ela é nordestina, ela foi traída, ela foi abandonada, a amiga não respeita, a amiga dela vê ela como uma droga, assim, uma bosta praticamente. O namorado dela também tem um total desprezo pela pessoa que ela é. O chefe dela olha para ela, as pessoas olham para ela e não consideram ela humana. Então, essa anulação é tudo isso. Então, esse direito ao grito é quase um direito à existência, quase, tô aqui. Tem uma cena do filme que é quando ela vai almoçar na casa de uma amiga, né, se não me engano, e depois ela passa mal, e tem toda aquela coisa, e a gente vê como que aquilo, como que ela não pertence a nenhum espaço. Parece, ela passa por coisas ali, ela não tem espaço. A Macabeia, ela tenta e ela é expulsada dali como um cachorro, quase. Isso acontece, isso é manifestado tanto no livro quanto no filme. Obviamente, não são as mesmas falas, as mesmas palavras, porque são procedimentos narrativos completamente distintos. Mas a essência, ela é a mesma. É essa impressão de que a Macabeia não serve ali. Mulher não serve para aquele lugar, nordestino não serve para aquele lugar, pobre não serve para esse lugar. Então, é uma tentativa de expulsão constante. As nossas colegas dela, né, é algo muito engraçado, né? Tanto no livro quanto no filme, isso é manifestado da mesma maneira. É o que a gente enxerga muito hoje em dia, de uma classe que se acha muito superior à outra, mas na verdade não é. Então assim, as pessoas olhavam para a Macabeia com um certo desdém, mas se a gente fosse colocar na balança, ninguém era tão melhor do que ela, assim. Então a gente via que tinham colegas ali que só porque tinham algum pequeno privilégio, usavam daquilo para manipular, ou para humilhar, ou para se vangloriar em relação a Macabeia. Isso é doloroso. Isso é uma leitura e uma experienciação cinematográfica dolorosa, né? Quando a gente pensa em como que isso se dá dentro da realidade, porque a gente conhece Macabeia em todos os lugares, a gente vê Macabeia em todos os lugares, existem milhões de Macabeias no Brasil, e isso não muda, né? E isso é muito doloroso e é muito complicado a gente vivenciar isso hoje em dia e até na conjuntura atual que a gente vive e a gente retroceder tanto. É aquela coisa, a gente falta muito acerto de contas no Brasil com isso, né? Porque a gente é cruel com essas minorias, a gente expulsa essas minorias e isso vai voltando para um ciclo. E a gente só retrocede, só retrocede, só retrocede, só retrocede, só retrocede.
E a gente vê que a gente não consegue ver um levante, né? Por cinema, a gente vê um levante, assim, que eu percebo que aconteceu muito isso, representando no audiovisual brasileiro, foi, por exemplo, em Bacurau. Bacurau, a gente vê esse povo se impondo e colocando o que vem de fora, o estrangeiro, dentro do lugar deles. Tipo, não, isso aqui é nosso, nós ocupamos esse espaço é nosso, nós somos uma comunidade, nós nos impomos enquanto comunidade para a gente conseguir ter o nosso mínimo de dignidade para viver de maneira harmônica e coerente, né? E do outro lado a gente tem a Macabeia, que ela sofreu o processo contrário, né? Ela ocupou esse espaço ali onde ela não era bem-vinda e ela foi rejeitada do início ao fim. E é por isso que a obra é uma obra social, de cunho social, muito relevante e muito evidente. Talvez, eu arrisco a dizer, que seja a obra mais social que a Clarice escreveu. Eu acho que A Hora da Estrela é uma obra que tem o maior peso da crítica ali, foi o que foi exposto em A Hora da Estrela. E foi a última obra da Clarice. E ela se manteve sensível a vida inteira. Assim, tenho na biografia do Benjamin Moser, né, Clarice, ele narra um episódio onde a Clarice, ela visita um bairro de periferia, ela fica profundamente possessa de raiva, sabe? Porque a injustiça social era algo que provocava muita raiva nela. Ela tinha uma profunda indignação com as mazelas e com as injustiças que são colocadas na sociedade. Então a gente consegue perceber isso em muitas obras que ela vai manifestando esse tipo de incômodo, esse desconforto com esses movimentos que acontecem na sociedade moderna e contemporânea. Principalmente levando em consideração também essa imagem, essa coisa do moderno de rejeitar muito o provinciano, o campo, o Nordeste. Então, essa coisa da cidade desumanizar as pessoas. A cidade desumanizou a Macabeia. Ela não era vista como gente mais, principalmente por ser tão diferente das pessoas que ali habitavam. Então, esse processo da modernidade, de ceifar, né, subjetividades, é o que aconteceu muito com a personagem. Ela teve sua subjetividade completamente anulada, como se não quase beirasse a desumanização. E ela se humaniza pela ótica do Rodrigo. E aí a gente vai levar de novo a discussão sobre alteridade, sobre existir através do olhar do outro, sobre alguém ter visto a Macabeia. E ele olha para ela com um olhar muito crítico, com um olhar muito cruel até. A gente olha e pensa, meu Deus, a gente vê que existe uma obsessão ali. Porque ela é personalizada através da ótica dele. Ela existe através da ótica dele. E a certo ponto, ele vive pela existência dela. Isso eu acho muito incrível, sabe? Até no último episódio da Cartomante, né, que existem nas duas versões, né, do livro e do filme, interpretada pela Fernanda Montenegro, a Clarice, depois disse em entrevistas que aquilo foi inspirado, né, pela Cartomante do Machado de Assis, e isso faz bastante sentido, assim, essas questões enigmáticas, né, e isso é muito trágico. Eu acho que isso é quase uma tragédia grega, né? Porque a Macabela é quase um herói que ela sofre, e no mínimo, na mais pequena que fosse, fagulha de esperança para um futuro um pouco mais pacato e ameno, ela tem um final trágico, porque ela morre. Então, para quem não viu, desculpa, spoiler, mas ela morre. Então, tudo dela é tirado dela. A Macabeia, ela viveu anulações, ela viveu quase roubos, assim, de subjetividade. Ela falou que quase não reconhece a Fernanda Montenegro. Ela tá super jovem, ela tá muito jovem no filme. Isso é muito belo, né, de se ver também, uma das atrizes mais consagradas do cinema, do audiovisual brasileiro no geral, né, começando com um lugar tão importante, né, porque ela teve um papel crucial dentro de Hora da Estrela, uma adaptação genial. Então, a autonomia do filme em narrar o romance da Clarice é incrível.
porque ele conseguiu ressignificar a obra sem perder uma gota de potência da crítica social que a autora colocou o tempo inteiro. Eu acho que estou no meu tempo aqui já, eu acredito que já passei um pouco do tempo, mas eu queria agradecer a todo mundo, e é isso. Muito obrigada, eu encerro aqui minha fala. Obrigado, Júlia. Eu menciono que quando você assiste um filme, não há um método de análise de filme, mas eu geralmente recomendo a primeira coisa que você faz, gostei ou não gostei, básico. O filme, ele fala com você. Se você gosta, você percebe. Muitas vezes, o gostar do filme é o pior, porque você talvez nem questione. Quando você não gosta, talvez você comece a questionar e te dá vontade de assistir de novo, porque por que eu não gostei? O segundo elemento é a identificação. Se você se identifica, não se identifica, o que ele te lembra, paixões, identidades, o teu discurso político está ali também, o teu emocional está ali. E o terceiro elemento é a tua bagagem cultural. É aquilo que você leu, aquilo que você assistiu, a tua ideologia, o teu processo de pensar, tudo está ali no filme. Esses são 3 elementos básicos. E uma coisa que no Cineclube nós temos, que eu acho importante de mencionar, é de que toda opinião importa. Toda opinião é válida. Às vezes, aquele senhorzinho que está sentado ali, que é humilde, e de repente ele solta uma pérola maravilhosa que até um acadêmico diz, uau, né? Então, no cineclubismo, essa experiência é importante. Eu convido a Cris para poder falar os seus comentários, lembrando que temos pouco tempo. Tá certo. Bom, depois da fala de todos, assim, que eu fiquei encantada, em especial a do Nelson, que eu vou ter que ver o filme de novo. E realmente são elementos ali que a gente vai percebendo e se encantando ao longo da fala de todos vocês, e a gente vai notando e lembrando coisas para comentar. Mas uma coisa só para ser rápida, e tantos já falaram tão bonito que só vou comentar uma coisa, uma cena que eu acho que eu não falei antes. Quando a Montenegro fala, eu uso a palavra cafetina porque eu não tenho medo das palavras. Você tem? E ela diz, eu tenho medo das palavras. E isso eu reporto ao que a Nelly, eu acho, disse sobre a questão da identificação, porque me veio assim, quando eu comecei esse processo de escrita, de descobrir que eu poderia redigir algo que pudesse chamar poesia, eu tive muito medo da palavra. Aí, pesquisando também um pouquinho a Clarice, agora, vendo umas frases maravilhosas dela, que ela dizendo que a palavra é o domínio, né? A questão da solidão, que está muito presente nela também, daquele momento só ali de você escrever, mas ao mesmo tempo revelar o mundo, porque a grande coisa que eu pensava em autores como ela, como tantos outros que eu admiro, é essa coragem, né, de, através da palavra, dizer as coisas. Então, às vezes, mais do que a beleza do texto em si, eu ficava assim, nossa, como que ela tem coragem de escrever isso? Como que eu vou dizer isso que está aqui dentro, né? Então, esse medo da palavra é uma coisa difícil, às vezes, de romper, porque o sentimento existe, a vontade de dizer existe, e o que eu quero transmitir existe. Mas se eu usar essa palavra, eu vou me expor, se eu usar essa palavra, como é que vai ser? E como a obra do cinema, igual o Francisco falou, depois de feito ali, cada um toca uma análise, ou se cada um fosse fazer um filme, seria de um jeito, que o Nelson disse, é um pouco aí também essa questão da palavra, porque
depois que você escreve, solta o texto e a poesia, ela não é sua mais. O filme não é mais, o livro não é mais. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né, são interpretações e olhares sobre o filme, especificamente, mas, claro, sobre o texto da Lispector, é isso. Deixa de repente não é dela mais, né? É nosso aqui, e por isso é tão bonito e por isso é tão perene. Então, essa frase dela que eu queria ressaltar, porque de fato, às vezes nós temos o que dizer, pensamos, mas temos medo, o medo da palavra. E quando ela fala, eu não tenho medo da palavra, eu acho que é uma coragem muito grande. E o contraponto foi a Macabeia, que tinha medo de tanta coisa, dizer, eu tenho. Então, isso me fez realmente depois ficar pensando, peraí, eu tenho medo da palavra, eu também sou a Macabeia em que aspectos, né? Em tantos eu sou, né? E isso, assim, eu achei de uma coisa fantástica, essa ideia de poder ter medo, ao mesmo tempo poder dizer, e depois quando vem a hora dela de transformação, eu acho que passa, como diz a Nelly, ela solta o cabelo, ela sorri, então me parece que é um pouco de vencer isso, e é um processo que a gente tem que, de certa maneira, enfrentar ao longo da vida da gente, né? É por aí, mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês falando, pessoas que têm assim, né, uma visão tão bonita, um olhar tão bonito sobre tanto o filme quanto o livro, e conhecem muito a Lispector, né? Agradeço, aprendi muito e só tenho mesmo que agradecer aqui a oportunidade e deixar um abraço para todo mundo. Obrigado, Cris. A Júlia, não, a Beatriz, a nossa caçulinha. Por favor, Beatriz. Então, depois de ouvir tanto e aprender tanto também, minhas últimas considerações sobre o quanto a vida de Macabeia foi poética, né? E em relação ao contato com o rádio, por ser uma pessoa simples, mas ao ter o contato com o rádio, se expõe ao mundo e conhece e consegue se abrir a novos horizontes. E quando acontece o fato, né, do final do filme, do livro, que ela morreu, mas existiu e chegou a hora da estrela, né, que é como que foi referenciado o nome do livro a essa cena, perdão, o nome do livro a esse trecho, né, da história, o quanto tem um ditado popular que quem morre vira estrela, né? Então, no caso, a hora da estrela dela foi essa, um momento de êxtase que chegou. E eu digo que a vida dela foi uma poesia, tanto pela acessibilidade dela, eu percebi isso muito na atriz, e quando ela era exposta a insultos e humilhações, ela não se rebelava, ela não se alterava assim com rancor e rebeldia, mas ela se permanecia ali parada e naquela sua melancolia, como se já fosse de costume sentir aquela dor, né? Então, assim, acredito muito que a poesia ela carrega muitos sentimentos, tanto de alegria, de paz, como também de dor. Então, como tantas outras vidas que vivem, sofrem, não são mencionadas, mas são também estrelas. E eu fico muito feliz de ter histórias assim de pessoas mais simples, mais humildes, mais comuns, sendo estrelas no cinema. Ela tinha o sonho de ser estrela de cinema, né? Assim como acredito que muitas pessoas que não têm oportunidade, talvez nem mesmo de assistir, mas não deixam de ser, né? E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de ouvir todas as falas e pode contar com o Cineclube Americano Oeste sempre. É isso, muito obrigada. Obrigado, Beatriz. A Nelly, por favor, esteja presente.
Bom, então, agradecimento. Eu me empolguei tanto em falar, né, da Macabeia, do livro, que eu não me apresentei. Eu sou professora há 32 anos. E um grande desafio que Macabeia teve, né, ao chegar, se deparar com aquele cenário cruel e ser tratada da forma que foi, é uma frase que a cartomante disse para ela, né, que ela era muito delicada para enfrentar a brutalidade dos homens. Então, eu peguei isso também como reflexão, né, foi uma das cenas que eu me atentei. Será que eu sou muito delicada para enfrentar os desafios? Que desafios são esses? Então, fazendo o paralelo do livro com o filme, eu mais uma vez, né, eu me debruço em agradecer a Clarice. E me debruço mais uma vez em dizer que eu sou Macabeia. E eu lembro de uma das apresentações que eu fiz, né, de Macabeia, e eu fui contando e teve uma senhora que falou, nossa, mas só acontece coisa ruim com essa menina. E quando eu chego no final, né, que Macabeia morre, ela fala, não, coitadinha, só aconteceu coisa ruim. Mas durante o filme, né, eu tive um novo olhar. Qual que foi o olhar? Né? Macabeia, ela se deliciou com alguns lugares. Quando ela chega com aquela flor, né, que o Olímpico brutalmente chega e começa a tirar as folhas ali, né, invadir um espaço que era dela, e ela só ficou olhando. Então, qual é a brutalidade que nós temos que enfrentar? E quando falamos a questão nossa hoje, do nosso social, da nossa educação, do que permeia o nosso país, qual é a brutalidade? E até que ponto temos que ser delicados? Pegando a palavra também na Cris, né, as palavras, elas jogadas ao vento, elas não voltam. E quando, então, hoje, né, eu quero, assim, realmente agradecer. Hoje, meu coração diz gratidão a Clarice. Né? Macabeia, como eu apresentava algumas vezes, né, diz gratidão, né, a todo esse conhecimento rico que nós estamos recebendo hoje. Então, mas eu fico com a frase que eu já falei antes. Se eu tenho direito de gritar, eu grito. Então, se eu tenho direito de estar no meu espaço, eu vou estar no meu espaço. Então, mais uma vez, muito agradecida, Francisco, né, professor Júnior e Helena. Muito obrigada. Estou à disposição, né, para compartilhar. E hoje eu aprendi mais um pouquinho de Macabeia. Né? Todos nós somos um pouco de Macabeia. Todos somos, Clarice. Muito obrigada. Obrigado, Nelly. A Júlia, para as suas considerações finais, por favor. Olá, muito obrigada. Eu fico extremamente de gratidão. Queria agradecer a todos pela presença, queria agradecer a todos pelo convite, pelas discussões enriquecedoras, pela fala dos meus colegas, que muito me acrescentaram. Eu estou muito feliz de estar presente aqui com vocês, estar falando de cinema, falar de literatura, falar de arte, principalmente em tempos tão sombrios, né, que nós estamos vivendo atualmente. Então, o meu coração está abertamente grato, imensuravelmente alegre pela discussão de hoje, por tudo isso, esse encontro, né? Acho que encontro é a palavra. Porque a gente vive um distanciamento social, assim, né? Mas eu não acho que seja tão social, né? A gente vive um isolamento de corpos, mas a gente sempre consegue mecanismos para se aproximar e se enriquecer e produzir, né? Produzir educação, produzir cultura, a gente discutir, a gente se encontrar, a gente dialogar, a gente aprender. E hoje foi mais uma prova disso, né? De que a arte respira, de que a educação respira, que a gente consegue se encontrar, a gente consegue discutir. Então, eu queria agradecer muito, né, imensuravelmente, assim, pelo convite, pela presença dos colegas, pela presença de todo mundo que perdeu um tempinho aqui, né, investiu um tempinho aqui assistindo, e pelo convite também. Muito obrigada a todos, estou muito feliz, e é isso. Obrigada. Tchau.
Obrigado, Júlia. O Nalcinho, para fechar, Nalcinho, a sua fala. Está me ouvindo, Lino? Estou te ouvindo. Está ouvindo, né? Eu quero terminar agradecendo, né, quer dizer, a presença de todos, é uma alegria muito grande compartilhar e falar sobre a Clarice, mas eu queria terminar falando pela Clarice. Eu sou professor e eu tenho sempre como hábito, né, terminar o ano letivo apresentando um monólogo de poesias. Nós já trabalhamos com Vinícius, com Ferreira Goulart, já trabalhamos com Carlos Drummond de Andrade, e no ano passado eu criei um monólogo em cima do livro A Hora da Estrela. Nas minhas aulas na universidade, no ensino médio, em algum momento eu tento encaixar um pouquinho A Hora da Estrela, e eu queria terminar esse encontro falando as palavras que a Clarice, né, apontava no seu texto. Eu vou contar um pouquinho a história da Macabea, espero que saia, tá bom? Eu vou tentar colocar o som aqui. Muito obrigado. E cada palavrinha que eu vou dizer aqui, ela 80% está no livro A Hora da Estrela, e depois eu recolhi alguns trechinhos de outras obras para compor um pouquinho todo esse universo esplendoroso que a Clarice tem para nos mostrar, tá bom? Muito obrigado, foi uma alegria muito grande compartilhar com vocês esse momento, e deixo as palavras da Clarice para a gente pensar, para a gente nos reerguer, né? Como diz a nossa colega, nesses momentos tão sombrios aí. Vou ver se dá para sair o som, tá bom? Se não sair, eu faço aqui sem som mesmo. Tudo no mundo começou com sim. Uma molécula disse sim a outra molécula, e assim nasceu a vida. Mas antes da história, havia a pré-história da pré-história. Havia o sim e o não. Havia o nunca e o talvez, não sei o quê. O que eu sei é que o universo jamais aconteceu. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Que ninguém se engane, eu só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Existe um ser que mora dentro de mim como se fosse a casa dele, e é. Trata-se de um cavalo preto, lustoso, inteiramente selvagem. Porque nunca ninguém antes lhe puseram rédeas nem sela. Apesar dele ser inteiramente selvagem, ele tem a doçura primeira daqueles que não têm medo. Eu não sei o seu nome, mas quando eu chamo, ele vem. Ele sabe que é ele. Às vezes ele come na minha mão, eu beijo o seu focinho. O seu focinho é úmido e fresco. Quando eu morrer, o cavalo preto ficará só e eu sofrerei muito. Sim, minha força está na solidão. Eu não tenho medo das grandes tempestades, nem das chuvas tempestivas, ventanias, pois eu também sou a escuridão desta noite. Embora às vezes eu tenha medo do barulho que ouço no escuro. Eu não posso fazer nada, por isso eu vou realizar uma saída discreta pela porta dos fundos. Eu sei de muita coisa que não vi e você também. O jeito é ir acreditar chorando. Quanto ao futuro, a culpa é minha. Ela não sabe gritar. E é dever meu, mesmo que seja de pouca arte, revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Grito puro, humano, e sem pedir esmola. Não, 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 não. Não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas e voam faíscas e lascas como ossos espalhados. Que ninguém espere estrelas no relato que se segue. Nada nessa história cintilará. Eu tentarei tirar ouro
de carvão. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém sequer anota ou olha para ela. O seu viver é ralo. Ela é capim, incompetente para a vida. Essa moça, ela veio do sertão de Alagoas, ela veio morar numa cidade feita toda contra ela. Essa moça, ela nunca sentiu cheiro de homem. Datilógrafa, virgem, inócua. Ela dorme de nariz, ela dorme de boca aberta por causa do nariz entupido. Quando Macabeia tem fome, ela mastigava, engolia papel. Ela não vomitava para não desperdiçar comida. Macabeia nunca se viu nua no espelho porque tinha vergonha de se ver. Sua grande paixão era goiabada com queijo. Macabeia. Desculpa, credo. Parece nome de doença de pele. E o senhor sabe onde eu posso comprar um buraco para mim? Ah, eu gosto tanto de prego, de parafuso. E o senhor? O céu fica em cima ou fica embaixo? Eu acho a girafa tão elegante. As boas maneiras é a melhor herança. Sabe, eu queria ser artista de cinema. Você sabe que a mosca, se voasse em linha reta, ela daria uma volta à Terra durante 28 dias? Por favor, Glória, me dá um pouco de aspirina para eu parar de me doer. Eu me dou o tempo todo aqui dentro. Macabeia era uma figura medieval. Quando via soldado, ficava excitado e dizia: será que ele vai me matar? Macabeia gostava de filmes de terror, principalmente daquele que a mulher levava um tiro no coração ou cometia suicídio. Macabeia era suicida, embora nunca tivesse lhe ocorrido passar pela cabeça se matar. Macabeia simplesmente não era. Não era. Como um cachorro não sabe que é cachorro, Macabeia era teleguiada por si mesma. Se Macabeia perguntasse quem sou eu, caía estatelada, durinha no chão, pois quem sou eu provoca necessidade. Quem se indaga é incompleto. Sabe de uma coisa? Eu estou apaixonado por Macabeia. Apaixonado pelos teus peitos murchos, pelas tuas pernas secas. Penso no sexo de Macabeia, miúdo, descoberto por grandes e abundantes pelos negros. Seu sexo é a única marca veemente da sua existência. Como pode existir tanto horror, tanta luxúria num corpo assim cariado? Vou fazer de tudo para que Macabeia não morra. Que vontade de levá-la para minha casa, dar-lhe um bom banho, colocá-la para dormir. E quando ela acordar, dar-lhe um prato de sopa quente, colocar-lhe uma roupa bem bonita, para que ela percebesse o luxo de existir. Viver é um luxo. Será que a ostra, quando arrancada da sua raiz, sente ansiedade? Gostava de pingar limão na ostra viva e via com horror o fascínio dela se contorcer toda. Eu não gosto quando pingam limão nas minhas entranhas. Isso faz com que eu me contorça toda. Desculpai esta morte. Macabeia me matou. Mas morrer é um instante da glória de cada um. É na morte que nós somos e temos a grande hora da estrela. Nesse momento, algumas pessoas saíram nas ruas e olharam para o corpo de Macabeia no chão. Pela primeira vez, Macabeia é alguém. É o sussurro que me impressiona. O melhor não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas. Desculpai esta morte. Macabeia também me matou. Morrer é apenas um instante. Eu também morrerei. Silêncio. Quando Deus vier, haverá um silêncio muito grande que nem o pensamento pensa. Deus é de quem se aproxima perto dele. E eu vos digo, vos peço, qual é o peso dessa luz? Eu quero falar que eu já vi gata parindo. A gata parindo, ela lambe o saco d'água, vai lambendo, vai lambendo, de repente, eis que estoura, há um gato preso, livre, no cordão umbilical. Não é fácil escrever, não é fácil. É duro como quebrar rochas.
A gente cansa de tanto beijar a parede. Eu comi minha própria placenta durante 3 dias para não precisar mais comer. Até o capim vagabundo há o direito do sol. O que a bela paisagem causa em mim é, sobretudo, cansaço. Eu gosto de paisagens secas, terras esturricadas, desérticas. Nasci heróica, solitária, estou aqui em pé. A feiura é meu estandarte de guerra. Eu amo o feio como um amor de igual para igual. O que há de bárbaro em mim procura o cruel bárbaro fora de mim. Eu sou um objeto sujo, cheio de sangue. Eu sou um coração pulsando no mundo que não sou eu sou. Quando eu morrer, pedirei música, música, música. Antes de jogar a minha vida e meu caráter, calça os meus sapatos. Percorra o caminho que eu percorri. Sinta as minhas alegrias, sinta as minhas dúvidas, sinta as minhas tristezas. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. Não compare a tua vida com a de ninguém. Cada um tem sua própria história. Ninguém conhece verdadeiramente o coração de ninguém. Você não sabe qual foi a história que o outro teve que percorrer para chegar até aqui. E agora eu vou para casa. Tomar um cigarro, tomar um vinho. E não esquecer que, sim, por enquanto, é tempo de morangos. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Um carinho para todos vocês. Arrepiou, Nelson. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Para suas últimas considerações, eu vou chamar a Helena. Da minha parte, eu agradeço a todos. Foi uma noite maravilhosa e estaremos para a próxima. Acho que temos que voltar a fazer uma outra atividade de cinema e literatura. Helena, boa noite. Depois dessas palavras do Nelson, de nos deixar assim, simplesmente sem palavras, né? Maravilhoso esse monólogo. Obrigado por esse momento tão especial, Nelson, nesse final de debate, de mesa, né? Que foi maravilhoso. Eu, como bibliotecária, nessa 5ª edição da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, eu me sinto muito, muito grata por cada ano que acontece, que é uma coisa nova e magnífica que acontece. E esse momento, né, que nós estamos vivendo de isolamento social, eu pensei, como que nós vamos fazer essa Semana Nacional do Livro e da Biblioteca chegar até as pessoas e ser como das outras vezes, né, que nos reunimos na biblioteca em momentos de estar juntos. Mas a gente pôde estar juntos hoje através da internet e dessa interface. Eu quero agradecer assim, imensamente a parceria do Cineclube Imigração, na pessoa do Lilo, né, que a gente já tem essa parceria há alguns anos, e agora com o Museu Antropológico. Eu espero que continue essa parceria e que continuemos, né, a fazer esses encontros, mesmo que online, e quem sabe, né, o ano que vem, presencialmente. Eu quero agradecer a presença de todos que prestigiaram e que contribuíram lá no chat, né, fazendo as suas considerações e compartilhando também. E eu quero, nesse momento final, convidar vocês, amanhã é o fechamento da semana, será através do Facebook da biblioteca, que nós vamos ter uma mesa de debate Clarice Lispector, 100 anos, com mestres e doutores na área de literatura, de linguística e crítica literária, com a mediação de Gabriela Zeredo, que é a nossa secretária de Cultura e mestre em literatura e crítica literária. Então, muito obrigada,
E eu só tenho realmente a agradecer e dizer que sejamos todos estrelas em qualquer momento, como Macabeia. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Então, eu agradeço imensamente a todas e todos, o Francisco Lilo, a Helena, o público, principalmente quem eu pessoalmente aprendi demais nessa noite. Eu estava comentando aqui com o Francisco que acredito que a gente tem que fazer mais dessas atividades, dessa intersecção entre literatura e cinema. Então, já deixo de antemão convidado para o Cineclube Provocação, né, e para o Cineclube Migração, para a gente fazer novas atividades em parceria. Agradeço demais, agradeço principalmente ao pessoal no chat, que foi muito ativo. Nós tivemos muitas interações. A gente teve uma pergunta que é do Pedro Bisotto, daí é pro professor Nelson. Eu só vou fazer essa pergunta, vou te colocar na tela de novo, Nelson. Que ele pergunta se é possível termos acesso a esse monólogo. Inclusive, está de parabéns. Eu vou te colocar na tela de novo, só para responder essa pergunta do público. Estão me ouvindo? Sim. O monólogo eu faço nas minhas escolas, né? Eu coloquei só um trechinho, tá bom? Eu conto a história toda da Macabé, tem mais ou menos uns 30, 35 minutos. E aqui é ruim, porque eu fiz ele sentado, né? Então, quando eu estou em sala de aula, a gente faz a dramatização. Mas, assim, se você quiser e tiver um interesse, eu posso apresentá-lo, tá? Em algum lugar, em escola, tá bom? Fica à vontade aí, eu tô aberto, se precisar, tá bom? Pode contar comigo, tá? Agora, sim, eu faço nas escolas em que eu trabalho e nos encontros que eu realizo, né? Mas se pintar um convite, nós estamos lá, tá bom? Muito obrigada, professor Nelson. Então, nós do Museu Antropológico agradecemos imensamente. Continuem acompanhando nossas atividades no site do museu e nas redes também do museu. As próximas atividades do projeto Cinema no Museu são de filme com debate. Até a próxima, boa noite a todas e todos e até mais.